Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a médica veterinária Ana Cláudia Viski. Ana Cláudia, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada. Ana Cláudia, uma doença que preocupa muitas pessoas, também os profissionais que trabalham com animais, é a sinomose. O que vem a ser essa doença? A sinomose é um vírus, né? Ele se propaga através das excreções que o animal doente libera, que é na saliva, secreção das mucosas orais, nasais, oculares, pelas fezes, pela urina. Então, todas as secreções a gente tem o vírus ali se propagando no ambiente, deixando ali os vírus para que outros animais acabam se contaminando através dessas secreções dos animais doentes. Como que o animal fica doente? Ele pega de outro animal? Ele pega isso no ar? Ele pega através dessas secreções que o animal doente deixa no ambiente. Ou, por exemplo, numa rua, a gente tem a contaminação que um vai lá lamber o outro, um deita próximo do outro. Às vezes, se o animal está preso dentro do seu portão, passa um animal que está com o vírus da sinomose, ele vai deixar ali no ambiente através dessas secreções que o vírus elimina. Como prevenir essa doença? A prevenção é única e exclusivamente com vacina. Se a população não vacinar os seus animais, agora nós entramos na pior época do vírus da sinomose. Essa época que a gente entra em outono e inverno é a época do surto mesmo, anual. Todo ano, desde que eu estou aqui em Andrades, a gente tem um surto de sinomose no inverno. Quanto mais a gente vacinar, diminui a chance da gente aumentar esse surto, né? Então, se um dia a gente conseguir vacinar 100% da população, vai acontecer igual em grandes países que a gente não tem mais sinomose, não existe. O veterinário lá, eles não sabem nem tratar a sinomose. Hoje, tem tratamento? A sinomose é uma doença que ela leva ao óbito. A morbidade é muito alta, né? A mortalidade também muito alta. Então, assim, a gente tem vários tratamentos, existem alguns tratamentos novos para a fase inicial da doença ou a fase já média da doença. E a gente tem outros tratamentos também para sequelas, depois que o animal passou pelo ciclo do vírus, porque o vírus vai fazer um ciclo dentro desse organismo. Depois desse ciclo, a gente tem alguns tratamentos, porque a sinomose normalmente, 90%, 99%, ela deixa sequelas. Então agora existem tratamento para sequelas e tratamento para doença na fase principal também. Só que esses tratamentos, a grande maioria das vezes não tem sucesso. Lógico que a gente tem exceções, o ano passado tiveram vários animais que sobreviveram, que ficaram sequelados e até hoje a gente faz tratamento com esses animais para sequelas do vírus, mas a mortalidade é muito alta, então a gente tem que ficar muito atento com a vacina de todos os cães. Quais seriam as principais sequelas que ficam nesses animais que sobrevivem? As sequelas neurológicas são as piores, porque elas podem ocasionar paralisia do membro posterior, então o animal não consegue levantar, ou a tetraparesia, que o animal fica totalmente paralisado, em decúbito lateral, que ele não consegue mexer nem os membros anteriores e nem os posteriores, e as sequelas que são os vulgos chamados tiques, que tem o tique na cabeça, que aquela cabeça pula, o tique em uma patinha só, que o animal fica com aquele tiquezinho ou numa pata ou no outra, ou em várias, tique na boca, esse tique que dá na mandíbula, que o animal fica batendo a boca, dificulta muito depois a ingestão de água e de alimento, então o animal daí fica com outros problemas pós-sinomose. Hoje, como que a pessoa em casa identifica que o seu animal está com sinomose? Olha, para identificar uma pessoa, para ela identificar no animal dela, ela tem que ser muito atenta, porque às vezes a gente tem alguns casos de sinomose que são atípicos, porque sempre as pessoas procuram a sinomose por aquelas secreções oculares, nasais, que são as clássicas. Então o animal começa aquela fase de pneumonia inicial. Então, aquela secreção bem amarela em volta dos olhos, fica aquele olho bem ramelento, que eles chamam, aquele olho às vezes com crosta ao redor. E aquela mesma secreção na narina. Só que às vezes a gente tem alguns animais que não passam essa fase. O vírus ele pula essa primeira fase, que é a fase da pneumonia, e às vezes vai para uma fase já de tique, uma fase já neurológica que a gente chama. E às vezes essa fase inicial das secreções ocular e nasal é muito leve, o dono não percebe. Outra fase que a gente pega muito também, que passa desapercebido em casa, são os problemas de pelo e pele. Então, o animal tem umas pústulas como se fosse uma infecção de pele na barriga.
e às vezes já é o início da sinomose. As fases gástricas, as fases intestinais que a gente chama, gastroentéricas, que é um vômitozinho esporádico ou uma diarreia, também já é o vírus e passa desapercebido também pelo proprietário. No caso, como que vocês se identificam? Como que o proprietário chega a levar o animal para vocês? O animal chega até a gente de várias formas. Tem animal que já chega com um tique, né, que já é a fase avançada da doença, e tem os animais que chegam nessa fase inicial. A gente faz um teste, hoje existe um teste rápido que a gente faz na própria clínica, você coloca uma gotinha num aparelhinho que vem, é um teste através do soro, e ele identifica se o vírus está ali ou não. Não é 100% esse teste, e a gente faz também, para ver se o animal está tendo um quadro viral, um hemograma, que é um exame simples, laboratorial, a gente colhe sangue, leva nos laboratórios aqui da cidade e a gente vai rodar esse hemograma. Nesse hemograma a gente vai ver que o animal tem ali naquele histórico um vírus. E pela época do ano a gente acaba sugerindo que seja sinomose. Uma pessoa que teve animal que teve sinomose, se ela arrumar outro animal no mesmo ambiente, esse animal pode contrair a doença? Pode. A gente sempre pede assim, para desinfetar todinho o ambiente, existe um produto de desinfecção que é a amônia quaternária, um produto bem eficiente, a gente acha fácil esse produto em lojas de produtos de limpeza. E as vacinas, né? Eu sempre peço como precaução, isso é precaução minha particular, a hora que a pessoa vai adquirir um animal, um filhote, nesse ambiente onde já morreu um animal com sinomose, eu peço para até a gente terminar o esquema de vacinação, que são 3 doses no filhote, esse animal ficar em outra casa. Tá certo. Ana Cláudia, agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Conversamos hoje TV Atende com a veterinária Ana Cláudia Vischi.